dos dois. Sem filosofada. Impossível. Pro filósofo. Na opinião de Mário Sérgio Cortella, que flertou com a teologia, mas acabou com a filosofia, quem foi mais filósofo? Jesus ou Sócrates? Sócrates. Pode explicar. Pode explicar? Pode. Não, Inclusive, foi uma parte rápido. da concepção teológica cristã atribui às ideias trazidas à tona por Jesus uma influência socrática. Caramba. Não que Jesus tenha estudado Sócrates. Sim. Nós temos que entender uma coisa em relação ao cristianismo. O cristianismo é uma religião que nasce sem teologia. Isto é, não tem uma teoria sobre Verdade. aquilo. Aham. Jesus é cercado, né, de pessoas sem escolaridade formal, pessoas sem propriedade. Pescadores, a pessoa mais pobre naquele mundo, na Galileia, era o pescador, ele não tinha nada. A única coisa que ele vivia era do recurso público, que era o peixe no rio. Jesus foi cercado, na crença cristã, por prostitutas, estrangeiros, escravizados, Ladrões. etc. Portanto, nasce sem uma concepção teórica. Quem vai dar um viés teórico ao cristianismo original é Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso, que era judeu, tinha formação escolar. Falava grego, tinha estudado a filosofia grega. Há uma coisa que algumas pessoas talvez não saibam, as cartas de Paulo, que são chamadas de epístolas também, que aparecem não só na Bíblia dos cristãos, como, né, no culto, né, cristão, ela vem à tona em todos os momentos do culto, elas são anteriores aos evangelhos. Paulo escreveu as cartas 60 anos antes do primeiro evangelho. São os evangelhos que se referenciam no conteúdo teórico das cartas de Paulo, e não o contrário. Embora, pelo óbvio, em respeito à tradição, os evangelhos na Bíblia apareçam graficamente antes, isto é, o ponto de partida são os evangelhos, e depois as cartas paulinas, aquelas por ele escritas e as outras que circularam, as cartas são anteriores. Paulo, sendo ele um teórico, um estudioso, ele construiu uma percepção sobre o que seria uma teologia. E aí eu volto. Existe influência socrática, no caso platônica, porque Sócrates, em tese, só fala por meio de Platão. Existe influência socrática sobre o pensamento grego paulino, onde ele aprendeu, sendo judeu, nas escolas que frequentou. Daí que uma parcela daquilo que Jesus anuncia como crença de fala é basicamente, né, cristão no sentido dele de judaísmo prolongado. Mas uma parte é filosofia clássica, entre elas a socrática. Sensacional. Muito legal. É muito bom, né?